Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos à continuação de milagres, prova do amor de Deus. Milagres para multidões. O Evangelho diz, Marcos 16:20, e ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Tais homens que anunciavam a palavra de Deus eram mensageiros com provas. Os que ensinavam era demonstrado. O evangelho que pregavam era seu testemunho. Eles eram pregadores cheios do poder de Deus, de fé, do Espírito Santo, eram verdadeiras testemunhas de Cristo. Frequentemente, os teólogos modernos argumentam que alguém pode crer no Senhor e ser salvo, mas, em contrapartida, também ensinam contra o sobrenatural, e alguns até negam que os milagres possam ser experimentados hoje. Líderes religiosos não cristãos, durante a época da primeira igreja cristã, ficavam frustrados e mesmo enfurecidos quando tomavam conhecimento de que Paulo e Pedro estavam por perto. Quando os apóstolos chegavam à cidade onde esses líderes moravam, o grito do povo era: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Atos 17:6. Suas palavras não eram um elogio. Em uma ocasião, ao chegarmos a uma determinada nação, missionários protestantes dos Estados Unidos, esquecidos no ministério de milagres de Deus no estrangeiro, começaram uma campanha para influenciar os pastores nacionais contra nós. Eles contendiam, brigavam. Estes homens trava divisão e confusão. Seria melhor que ele nunca tivesse vindo para a nossa região. Eles foram de pastor em pastor em um esforço orquestrado para evitar que a grande campanha do povo fosse realizado. Alguns ministros da palavra foram influenciados pelas acusações, mas a maioria das igrejas nacionais participou entusiasticamente conosco. E, como consequência, suas igrejas superlotaram com centenas de novos convertidos. Naquela nação onde encontramos resistência, muitos milagres, sinais e prodígios foram operados e deram prova do evangelho que pregamos. Milhares de pessoas aceitaram Cristo como seu Salvador. Sempre que o mensageiro da primeira igreja proclamava a palavra de Deus, Cristo confirmou sua mensagem com sinais maravilhosos e miraculosos. Quer fosse Pedro a Jerusalém, Atos 5:14, Felipe a Samaria, Atos 8:5, ou Paulo a pagã ilha de Malta, Atos 28:1, os mesmos resultados eram experimentados. Eles proclamavam o Evangelho, milagres davam prova do que ensinavam. E multidões criam em Deus e ingressavam na igreja.
Seus sermões eram comprovados, sua pregação era cheia de poder e eles eram testemunhas de Cristo. Eles falavam a palavra de Deus e depois vinham milagres para comprovar se era verdade ou mentira. Dúvidas sobre milagres. Que tipo de Bíblia teríamos sem Moisés a guiar o seu povo de Deus para longe da escravidão do Egito, através do Mar Vermelho, rumo à terra prometida? Ou sem Elias para ressuscitar os mortos e clamar que descesse fogo dos céus? Como seria a Escritura Sagrada sem Daniel, que orou na cova dos leões e foi protegido? Ou sem os 3 jovens hebreus que, com fé suficiente, foram libertados da fornalha ardente? Que tipo de evangelho teríamos sem Cristo para curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos e dar visão aos cegos? Como teria sido a primeira igreja cristã sem o apóstolo Pedro a ordenar que o paralítico levantasse e andasse novamente, e a reunir os enfermos sobre camas e em macas nas principais ruas de Jerusalém, quando todos foram curados? Atos 5:15. Que apóstolo teria sido Paulo sem curar o enfermo, ordenar ao homem incapaz que se levantasse e expulsar os demônios de uma mulher adivinhadora? Sem sinais, prodígios e maravilhas, ficam só palavras. Temos que ter os milagres. Que grande comissão teríamos se não fosse a ordem de Cristo para expulsar demônio em seu nome e impor as mãos sobre os doentes e assim curar? Retire essas promessas, esses prodígios da Bíblia, e o que restará? Simplesmente mais uma religião filosófica. Que tipo de pregador ou teólogo é esse que se opõe ao sobrenatural no ministério dos evangelhos? Que pregação e ensinos são esses que desacreditam nos milagres e acham-nos irrelevantes para a mensagem do evangelho? Que missionário ministra no interior e no exterior e ao mesmo tempo opõe-se aos prodígios no cristianismo de hoje? Sem a manifestação do poder de Deus, o que resta é um ritual de adoração religiosa, uma coleção de dogmas e credos, uma filosofia de conceitos que não gera vida, não resolve qualquer problema, não cura doença, nem produz novo nascimento no reino de Deus. Jesus foi bastante enérgico ao repreender a hipocrisia. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, é um discípulo, para chamar para a igreja. E depois de ter feito, o fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Se esforçava tanto para conseguir alguém, para aumentar a igreja, aumentar as pessoas que aceitam Jesus, que amam Deus, para depois, com tanta religiosidade e regras inventadas pelo homem, faziam-lhes mais filho do inferno do que eles mesmos. Tomemos resolutamente a posição de que a palavra de Deus com evidência será a nossa mensagem. Devemos ir adiante e proclamar o Evangelho do Reino. Devemos ser testemunhas
com provas e fazer a colheita das almas perdidas para Cristo, como a nossa recompensa. Isso foi o que fizemos por cerca de 6 décadas, em quase uma centena de nações, de uma extremidade à outra da terra. Os sinais que confirmaram o Evangelho que anunciávamos impulsionou as multidões de não cristãos a crerem em Cristo e aceitaram como Senhor e Salvador. Esta é a missão para o qual Deus nos designou com relação aos perdidos. Atos 26. Para lhes abrir os olhos e das trevas vos converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a limpeza, remissão dos pecados, e se tornem limpos, puros e santos, pertencentes a Deus, parte da família de Deus, parte do corpo de Jesus. Agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai perfeito, lindo, glorioso, formoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus entramos na Tua presença, Senhor, para Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, Senhor. Precisamos de Ti. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, para Te agradar, Senhor, para realizar o Seu sonho, para o Senhor nos usar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos agora, manifesta o Teu poder nas nossas vidas, venha com Teu amor, com Seu poder, muda, transforma, limpa, Pai. Venha, Pai, nos ensinar cada vez mais. Queremos sempre o Seu conselho, a Sua direção, porque temos a certeza que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus eu Te peço, derrama o Teu poder agora na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora, e começa a queimar todo o mal, todo o problema na vida desse irmão, dessa minha irmã, na família, nos caminhos, na casa, no trabalho. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo o mal, doença, caroço, hérnia. Você, demônio, sai daí com seu problema, ódio, briga, orgulho, miséria. Aonde tiver um mal, onde tiver uma obra do inferno, eu te repreendo, eu te expulso, eu te ordeno, demônio, saia, eu te amarro, eu te queimo, eu paraliso a tua ação, retiro você e toda a sua obra, toda a sua mentira. Fora, agora, saia, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre te conhecer mais e mais, sempre ler a Tua Palavra, que é uma carta de amor para nós, a Bíblia Sagrada. O que nós mais queremos é Te conhecer, viver da Tua Palavra, porque esse mundo é mentiroso e mau, mas o Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Só encontraremos isso junto do Senhor e da Sua Palavra. Pai, muito obrigado. Amém e amém.